Olá, que tal a gente embarcar numa jornada bem fascinante hoje? Vamos seguir uma única molécula de um medicamento, sabe? Desde o momento em que ela entra no nosso corpo até a hora de dar tchau. Porque, vamos combinar, é uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito, né? Como é que um simples comprimido para dor de cabeça sabe que tem que ir exatamente lá na cabeça? Parece mágica, mas é pura ciência. E é essa pergunta que a gente começa a responder agora. Pois é, para essa viagem toda, tem um nome científico claro: farmacocinética. De um jeito bem simples, é a história de como o nosso corpo processa, reage e, no fim, lida com qualquer remédio que entra nele. Bom, para a gente não se perder nesse caminho, a gente tem um mapa. É o processo que os cientistas chamam de ADME. Cada uma dessas letras é uma etapa fundamental dessa viagem. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. E a primeira parada é a absorção. É aqui que tudo começa. É o momento em que o medicamento finalmente entra no nosso sistema, como se estivesse cruzando uma fronteira para poder começar a missão dele. E olha que interessante, o ponto de partida pode mudar bastante. Como dá para ver aqui, um remédio pode entrar pela boca, pode ser inalado, pode vir no adesivo na pele ou ir direto na veia. Cada um desses jeitos, essas vias de administração, muda completamente o começo da jornada. Agora, quando a gente fala de um comprimido, que é o mais comum, ele não chega e já vai entrando no sistema. Não. Primeiro, ele precisa se desfazer por completo. Ele passa por todas essas etapas aí até virar uma solução que o corpo consegue de fato absorver. Isso nos leva a um conceito que é super importante: a biodisponibilidade. Pensa assim, é a porcentagem do remédio que sobrevive a essa primeira parte da viagem e chega inteira na corrente sanguínea, pronta para agir. Nem tudo que a gente toma chega lá, viu? E olha só, esse gráfico, ele deixa isso bem claro. Tá vendo essa linha de cima? Ela representa um medicamento que foi direto na veia. Como ele já cai no sangue, a biodisponibilidade é de 100%. Agora, a linha de baixo, de um remédio oral, a curva é bem menor. Isso mostra que uma parte se perdeu no caminho antes mesmo de chegar na circulação. Ok, o remédio conseguiu entrar na corrente sanguínea. E agora? Agora começa a parte que parece um verdadeiro labirinto. Ele precisa chegar aonde tem que agir e, ao mesmo tempo, o corpo já começa a processar ele. É a fase de distribuição e metabolismo. A distribuição é basicamente o fármaco pegando uma carona no nosso sistema circulatório. A corrente sanguínea funciona como se fosse uma rede gigante de estradas, levando as moléculas para todo o canto do corpo. Só que não é uma viagem tão simples assim. Existem vários desafios no caminho. Por exemplo, a quantidade de sangue que chega em cada tecido, a mania que o remédio tem de se grudar em proteínas no sangue e a dificuldade de atravessar a parede das células. Tudo isso vai dizer o quanto do medicamento realmente chega no alvo. Daí a gente chega no metabolismo. E aqui, o grande protagonista da história é o fígado. Ele é tipo uma central de processamento que modifica a química do remédio, geralmente para desativar ele e deixar mais fácil de ser eliminado. Esse processo de transformação química, a biotransformação, acontece em duas fases. O que a gente vê aqui, usando aspirina de exemplo, é a química por trás disso. Mas a ideia final dessas reações é uma só: deixar a molécula mais solúvel em água para que ela saia fácil pela urina. E tem uma analogia que é perfeita para a gente entender isso. Imagina que as enzimas do fígado são como um posto de gasolina, só que ele tem que atender a muitos carros diferentes, ao mesmo tempo. Se chegar muito carro junto, ou seja, muitos remédios, pode dar congestionamento, né? E é exatamente daí que surgem as perigosas interações medicamentosas. Olha a primeira linha dessa tabela. A carbamazepina acelera o trabalho de uma enzima. Se a pessoa também toma ciclosporina, que usa a mesma enzima, a ciclosporina vai ser processada rápido demais e pode acabar nem fazendo efeito. É uma competição química com consequências bem reais. Beleza. O remédio já cumpriu a missão dele, já foi metabolizado. Agora ele e o que sobrou dele precisam ir embora do corpo. Chegamos na última etapa, a excreção. A excreção é basicamente isso, a faxina final. É o jeito que o corpo tem de se livrar dos restos do medicamento para evitar que eles fiquem se acumulando por aí. E por onde sai tudo isso? Bom, as principais rotas de fuga, digamos assim, são os rins, que filtram o sangue e mandam tudo embora pela urina, e o fígado, que descarta na bile, mas o corpo também usa os pulmões, o suor e até a saliva para eliminar umas quantidades pequenas. E falando em eliminação, tem um conceito que é essencial entender: a tal da meia-vida. Ela diz pra gente o quão rápido um remédio é eliminado. Se a meia-vida é curta, o fármaco sai rápido do corpo, e é por isso que alguns remédios precisam ser tomados várias vezes ao dia. Certo,
A gente passou por toda essa jornada bioquímica, esse caminho todo pelo corpo, mas no fim das contas, por que isso realmente importa na vida real? A resposta afeta diretamente a nossa saúde. O ponto principal de tudo isso é o seguinte: essa jornada não é igual para todo mundo, longe disso. Genética, idade, estado de saúde, tudo isso muda o caminho. E é esse processo que vai dizer se um remédio vai funcionar ou se vai dar efeito colateral. É por isso que misturar remédios por conta própria é tão arriscado. E entender o ADM é o que permite otimizar e personalizar os tratamentos. Isso tudo acaba levando a gente para uma reflexão final, que já aponta para o futuro, né? Se cada corpo reage de um jeito único, será que a medicina do futuro não vai ser cada vez mais personalizada, com tratamentos feitos sob medida para a bioquímica de cada um? Fica aí a questão para a gente pensar.